Eu queria começar o programa de hoje falando sobre a proposta da escala 6 por 1. Nós ontem noticiamos que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, esteve com o Lula, eles se encontraram e de lá saiu aquela que deve ser a proposta em votação na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Eu vou tentar resumir e enxugar de uma forma mais simples possível. Nós estamos falando de redução de jornada de trabalho. A proposta que deve ser levada ao plenário, o relator chama-se Léo Prats, é um deputado republicano da Bahia. É uma proposta que prevê uma redução escalonada. Primeiro, 2 horas a menos na jornada semanal para ser aplicada em 60 dias, a partir da promulgação, ou seja, depois de uma deliberação completa, de passar pelo Congresso Nacional, e precisa passar pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado. Hoje a tramitação está na Câmara. Depois de passar pelo Congresso, em 60 dias, se aprovada nesses moldes, essa proposta passaria a vigorar da seguinte forma: em 60 dias, redução de 2 horas. Depois de um ano, mais 2 horas. Portanto, a redução da jornada seria de 4 horas. É isso que está sendo costurado neste momento pelas mãos do presidente da Casa, Hugo Mota. É importante a gente trazer, primeiro, o ponto central, o ponto político. Hugo Mota está fazendo isso para ajudar Lula. Isso é uma proposta eleitoreira, palanqueira, e o Lula tem necessidade, urgência, pressa de levar isso para a campanha eleitoral. Daí a ideia de reduzir 2 horas já. Por quê? Lula conta com a aprovação dessa proposta no Congresso para que isso seja uma bandeira dele na eleição. A campanha, de fato, quando ela começar na televisão, no rádio, quando o calendário eleitoral começa para valer, é agosto. Então, nós sabemos da pressa do governo para levar isso como uma bandeira. O Lula vai aparecer na televisão. Eu consigo ver o Lula sem esforço de marqueteiro aqui. Consigo imaginar, não precisa de marqueteiro. O Lula na televisão dizendo: eu estou dando mais tempo livre para os pais e para as mães ficarem com seus filhos em casa. A conta que não fecha é que isso pode gerar desemprego, isso vai gerar redução de salário, isso vai ter um impacto gigantesco na economia. O empregador, aquele que carrega nas costas, aquele que paga impostos, ele vai ter de dar um jeito de substituir. Então, acredite, tudo vai ter impacto. O impacto será sobre tudo. Vai ter impacto nos preços também, nos supermercados. A cadeia, de forma geral, será impactada por uma medida como essa. Populista e eleitoreira. E por que o Hugo Mota está fazendo esse jogo? Porque interessa também para Hugo Mota ter qualquer coisa para buscar a reeleição. Ele sairá desse período na presidência da Câmara com a imagem muito ruim, e eu estou sendo aqui usando da maneira mais coloquial possível para dizer, é muito ruim a gestão do Hugo Mota. E em Brasília, ele também, rasgou algo que é muito caro em Brasília, que é acordo. Em Brasília, quando você não cumpre acordo firmado, principalmente com grandes líderes, com partidos a portas fechadas, isso tem um preço. E ele sabe que ele pode pagar este preço na eleição na Paraíba. Tem uma verdadeira dinastia Mota na Paraíba. O pai dele é prefeito de Cidade de Patos, Nabor Vanderlei chama-se o pai dele. Alvo da Polícia Federal, inclusive. Uma cidade que fica a cerca de 300 quilômetros de João Pessoa, tem em torno de 100 mil habitantes. Mas a família, avós paternos e maternos são políticos. Ali tem um custo e o Hugo Mota vai tentar vender isso também, como outros presidentes de Câmara dos Deputados já fizeram. Até o Rodrigo Maia fez isso com a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Chorou, aquela imagem das lágrimas do Rodrigo Maia. É uma tentativa de capitalizar politicamente. Então, tentei resumir aqui do que se trata essa proposta 6 por 1. É populismo na veia, é eleição chegando, é uma forma de tentar passar falsa ideia
para o trabalhador, que ele vai trabalhar menos para ficar com a família, para o lazer, sem que isso impacte o salário dele, sem que isso gere um impacto nos preços, na economia, desemprego. É falso isso. Vai ter este impacto. Então, também de forma muito rápida e breve, eu queria só exibir uma imagem aqui antes. Nós vamos fazer um link com Brasília na sequência com a Débora Sena, ouvir o Coronel Gerson Gomes, mas eu separei uma imagem que também mostra o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. Isso é um recorte do site Poder 360. Eu acho que dá para todo mundo ver ali. A comissão que trata dessa proposta de 6 por 1 ouviu o dobro de sindicalistas, tá ali, do que empresários, do que empregadores. Então, foi um trabalho de sindicalistas feito ali. E nós sabemos que sindicalistas são de esquerda. Alguém conhece sindicato de direita? Olha. Bom, então, é para mostrar como isso foi costurado, para deixar claro que isso é uma proposta da esquerda. E dito isso, falei bastante já por aqui, mas deixa eu cumprimentar aqui, chamar a Débora Sena, microfone Auriverde em Brasília. Débora, uma ótima tarde para você, direto da Câmara dos Deputados, esse tapete verde inconfundível. Débora, qual é o clima depois desse encontro de Hugo Motta com Lula? Não sei se o número de deputados hoje já é grande na casa. E a tramitação, Débora? Silvio, pois é, o que a gente já tem no dia de hoje é um compromisso do presidente da Casa, Hugo Motta, com o avanço dessa proposta por causa do cronograma que ele se comprometeu a cumprir perante Lula. Então, o acordo de Motta contempla que a PEC será votada no plenário até o dia de amanhã. Isso apesar do pedido de vistas que foi feito ontem na comissão. O ambiente era exatamente esse que você acabou de descrever. Eu fiquei ali até o fim da deliberação, então a gente via ali uma sessão tomada por sindicalistas, representantes da esquerda. No começo da reunião, havia ali um rumor de que nós teríamos um pedido de vistas por parte da oposição. Aí, a essa altura, eu me questionava, mas pedido de vistas de quem? Porque a gente não vê aqui, no colegiado, na reunião da comissão especial, os parlamentares da oposição. O líder, Cabo Gilberto, passou por lá, ficou alguns minutos, deixou o plenário. E mais tarde, algumas horas à frente, quando o Maurício Marcon chegou à reunião, estava com uma skin de atacante, com uma aura de quem ia fazer gol. E aí, nesse momento, eu mandei uma mensagem para ele para confirmar que seria ele o autor do pedido de vistas. E ele me confirmou que sim, iria fazer o pedido. Nós confirmamos, então, esse desenrolar no dia de ontem. Foi um dia em que Marcon questionou, inclusive, o embasamento técnico do relatório apresentado por Léo Prates e apontou aí para uma falta de parâmetro com a política adotada por outros países. Marcon deixou ali a comissão especial depois do pedido de vistas, criticando a articulação de Hugo Motta sobre essa proposta e falava, inclusive, do histórico recente em que o presidente da Câmara não cumpriu acordos com a oposição, e a gente tem um trecho dessa fala do Marcon aí para exibir. Vamos conferir. Do partido de pedir vista, pedir mais tempo para análise, depois de todo o acordo com o presidente, com o Hugo Motta. Por que foi necessário pedir vista agora, sendo que já havia um acordo desde a manhã de hoje? Eu não fiz acordo nenhum com o Hugo Motta. Aliás, fazer acordo com o Hugo Motta é a mesma coisa que não fazer acordo nenhum, visto que ele fez, por exemplo, conosco na questão da anistia. Então, fazer acordo com quem não cumpre acordo, para mim, não tem valor nenhum. Sobre a questão da jornada, enfim, das horas trabalhadas, a gente tem que ter a ciência que isso vai mudar a vida de todo mundo. Eu não quero que mude de uma forma negativa, como é o que vai acontecer. Diminuição de salário, aumento de preço e principalmente desemprego. Então, tem muita gente que está preocupada com a próxima eleição. Eu estou preocupado com a próxima geração. Nós copiarmos o que deu certo no mundo. E o que deu certo é o que o partido vem defendendo, que é a minha PEC número 40/2025, que eu protocolei que o Mota simplesmente a ignorou, de uma forma muito democrática, ela não foi sequer colocada para discussão.
que ela basicamente cobriu o que as grandes economias fizeram, proporcionando que quem queira trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, ela esteja a liberdade de o fazer. A gente não pode achar que todo mundo quer trabalhar 5 dias por semana. Tem quem queira trabalhar 6, tem quem queira trabalhar 4. Então essa PEC traz a liberdade através das horas trabalhadas, com os direitos garantidos da Constituição proporcionais. Então a gente só está trazendo o que deu certo no mundo. Não cabe ao parlamento achar que vai inventar a roda, criando uma anomalia, no meu ponto de vista, que é proibindo. É bom que se deixe isso muito claro. Você, trabalhador, que precisar trabalhar no 6º dia para colocar comida na sua mesa, você estará proibido. Eu não tenho como proibir alguém de trabalhar. Isso é quase uma maluquice. Agora, deputado, pelo que entendi, Pois é. E é por causa desse pedido de vistas, Silvio, que agora a oposição pode colocar ali algumas alterações ao texto. Quando nós começamos essa cobertura sobre o avançar da PEC que propõe o fim da escala 6x1, nós já dizíamos aqui, já usávamos um termo curioso, que é a tentativa de despiorar desse texto, de melhorar. Então, a proposta que a oposição levanta nesse momento é justamente essa de adequar a remuneração ao número de horas trabalhadas, dando ali a liberdade do trabalhador fazer o acordo com o empregador numa convenção coletiva ou de maneira individual. O Maurício Marcon, ele é autor de uma proposta que versa sobre esse tema. E a diferença do que a oposição propõe, de maneira mais geral, para o texto apresentado por ele, é que haja um teto, um limite estabelecido pela Constituição para o número de horas trabalhadas, Silvio. Débora, para a gente amarrar, então, como fica a tramitação a partir de agora? Qual é o rito? Qual é o caminho dessa proposta para passar pela Câmara? Ou não, né? Pois é, com o pedido de vistas, regimentalmente, é necessário aguardar o prazo de 2 sessões do plenário da Casa Baixa. E aqui a minha retaguarda, no plenário Ulisses Guimarães, a gente tem um ambiente que já ensaia o início de uma sessão deliberativa. Os policiais legislativos já estão por aqui, o plenário já está em funcionamento e a gente aguarda para saber se de fato hoje teremos sessão deliberativa. Se isso se confirmar, mais uma vez nós vamos verificar que Hugo Motta está de fato fazendo aí o seu esforço para cumprir o cronograma que ele acertou com o Palácio do Planalto para o dia de hoje. Muito obrigado, Débora Sena, microfone Auriverde Brasil, em Brasília, no Congresso Nacional. Obrigada, Silvia, até logo.